Oi, pessoal, boa tarde. Bom, nós vamos conversar hoje sobre mais um dos assuntos do nosso componente APS Gestão. A gente inicia praticamente do mesmo ponto que a gente terminou na nossa aula anterior, avaliando esse histórico, né, da construção da saúde pública brasileira. Eu estou gravando essa aula via celular para vocês, ainda de forma improvisada. A gente está aguardando um ajuste no Teams, né, para que a gente possa formalizar as aulas direto lá na plataforma. Eu vou mandar para vocês os slides também da aula, e quando vocês forem assistir, vocês vejam a aula e projetem os slides para estar acompanhando. Então, a gente, na aula passada, a gente contou o histórico, né, de construção das políticas públicas. A gente viu lá desde o tempo da colonização, partindo daquela incipiente questão sanitária, né, em que as pessoas tinham como cuidados da saúde os parcos recursos da época, né, mais a medicina popular mesmo, a questão das crenças, da religiosidade, né, dos pajés, das ervas. Depois a gente incorporou a esse contexto também o que foi trazido pelos escravos. E já no Império a gente começa a ter os primeiros profissionais, né, realmente da saúde. E depois, com a vinda, né, da família real portuguesa para o Brasil, a gente tem aí uma questão sanitária importante, né? Mais adiante, a abolição da escravatura trouxe um outro arranjo no contexto produtivo, né, brasileiro. Então, apesar de ter mantido ainda a questão agroexportadora, onde o café era o principal produto, a gente começa a ter a necessidade de trazer imigrantes para o nosso país, né? Tanto para o campo como também para o nosso contexto de industrialização que já se firmava. E novas questões vão aparecendo aí, né? Novas necessidades. A gente lutava ainda contra as doenças pestilenciais, quase que vivendo uma condição que a gente construiu agora junto com a pandemia, né? A quarentena. A gente não conhece o agente infeccioso substancialmente que está provocando essa nossa pandemia, e naquele período, com as doenças pestilenciais, a mesma coisa. Então, as questões sanitárias eram as medidas primordiais que a gente tinha. Então, a quarentena, né, os cuidados sanitários. Durante algum tempo, a gente incorporou aí conhecimentos com relação à questão da vigilância de produtos, né, o saneamento dos portos era uma questão importante, tanto para a chegada de imigrantes como também para era a porta de entrada e de saída, né, dos nossos produtos. E aí, no começo do século passado, a gente, a partir dos trabalhos, né, de Oswaldo Cruz, né, que assume o Departamento de Saúde Pública, a gente começa a desenvolver um sanitarismo campanhista, né, com foco nessas doenças pestilenciais e buscando incorporar práticas sanitárias importantes. Então a gente conversou, né, falamos sobre aí a febre amarela, né, então a brigada mata-mosquitos, né, incorporando aí a aplicação de produtos químicos nas residências, a queima de colchões, de objetos de uso das pessoas. Vimos também a questão da peste bubônica, né? Então a gente comprava os ratos, e alguns espertinhos começaram a criar ratos para vender. E o objetivo então era buscar práticas sanitárias, né, que a gente pudesse combater essas doenças. E falamos também da varíola, né? Em 1904, a revolta da vacina, né? Já uma população e uma parte do exército, né? Os pracinhas, eles se revoltaram, a gente teve uma revolta, e depois foi confirmado que Oswaldo Cruz, né, propunha, né? Então, a implantação da vacina contra a varíola, ela foi suficiente para poder
reduzirem muito os casos de varíola posteriormente em nosso país. Bom, com a industrialização, né, aí a gente já tinha uma queda do nosso o nosso negócio agroexportador, que era o café, com a queda da Bolsa de Nova York, a queda do preço do café, e com o aumento da importação, né, com o aumento da industrialização, o que acontece? A gente tem uma nova necessidade, né, era suprir os problemas que estavam acontecendo com a população, né, responsável pela nossa frente de trabalho, pelos nossos trabalhadores. E aí, em 1923, é implantada a Lei Eloy Chaves, que cria as caixas de aposentadorias e pensões, que eram por empresas. Depois essas caixas foram ajuntadas aí nos IAPs, o Instituto de Previdências, né, de pensões, né, de aposentadorias e pensões. E o dinheiro, né, que foi canalizado a partir dessa junção ajudou a patrocinar, vamos dizer assim, né, a industrialização no país. Mais para frente a gente juntou todos esses APs no Instituto Nacional de Previdência Social, né, e aí mais uma vez utilizamos o dinheiro da Previdência para patrocinar grandes obras, né, Itaipu, a construção da estrada transamazônica, Ponte Rio-Niterói e ainda a própria industrialização do país. Na década de 70 a gente viu a necessidade de separar a Previdência da questão da assistência. Então o INAMPS passou a cuidar da assistência à saúde e a Previdência Social ela ficou com o INPS, né, com o INSS. Bom, uma coisa importante da gente comentar é que nesse período, né, nessa década de 60, 70, a gente apostou mais nos hospitais, né? Então a gente sai de um sanitarismo campanhista lá do início do século para apostar num modelo assistencialista, curativista, hospitalocêntrico, né? E isso fez com que houvesse um patrocínio da construção de hospitais, né, que era para suprir as demandas, né, as necessidades de atendimento ambulatorial e hospitalar que o INAMPS não dava conta com a sua rede própria, né? Então é importante a gente falar que nesse momento a gente tinha dois contextos, né? Um contexto mais vinculado à promoção, à prevenção e ao cuidado com algumas doenças específicas, né, como a doença mental, hanseníase, tuberculose, junto ao Ministério da Saúde, que foi criado em 1953, as próprias secretarias municipais de saúde posteriormente, e o INAMPS cuidava da assistência médica ambulatorial com a sua rede própria e também contratava serviços da rede privada para poder dar conta. Essa crise do sistema previdenciário, né, o próprio movimento pela reforma sanitária, que a gente também comentou, né, que a população, diante daquela situação de crise, foi para as ruas exigir seus direitos, né, a confluência de todos esses movimentos, né, na 8ª Conferência Nacional de Saúde e durante esse período de redemocratização do país, através dessa janela histórica, a gente aponta para a construção de um sistema único de saúde, em que saúde deixa de ser uma questão contributiva previdenciária, né, para ser um direito de todos, né, um dever do Estado, e isso é cristalizado no texto constitucional, né, da Constituição Federal de 1988. Então a Constituição Federal ela abre essa situação legal de construção do Sistema Único de Saúde. Depois nós tivemos a Lei 8.080, a Lei 8142, em 1990, né, em que a gente começa a apontar como é que o SUS ia se estruturar. E essa parte de legislação mais específica a gente vai discutir num outro momento, a gente só está fazendo um paralelo, né? Então a 8.080 é a 8142, as leis orgânicas de saúde, ou quando a gente fala lei orgânica de saúde, a gente se refere a 8.080, né, foram fundamentais para ajudar a balizar aí o começo da estruturação do SUS. Depois vieram a construção das normas operacionais básicas, né, que traçaram um caminho através da municipalização,
Na década de 2000, a gente começa com um foco na regionalização com as NOAs e depois o aperfeiçoamento do nosso sistema compacto pela saúde em 2006. E a partir de 2011, a gente tem a publicação do Decreto 7508, que radicaliza na regionalização e ele vai regulamentar exatamente a Lei 8.080. E mais recentemente, em 2012, né, a Lei Complementar 141, que formaliza também questões importantes relacionadas com o SUS. Depois disso, nós tivemos a publicação de várias portarias e a gente vai conversar, vai ter um momento quando a gente falar do financiamento da saúde para poder tratar dessa linha histórica e completando as informações a respeito desse construto do Sistema Único de Saúde. Bom, comentamos também a respeito da hierarquização como um dos princípios do SUS importante, né? Lembrando que o SUS ele é estruturado a partir de pontos de cuidado à saúde, né? Com densidade tecnológica crescente, de forma que o que a gente não consegue atender através da atenção primária à saúde, com as nossas unidades básicas, a gente encaminha para a média complexidade, que é a nossa atenção secundária, e para o hospital, a nossa atenção terciária, através de instrumentos chamados referência contra referência, né? Então a gente referencia para um nível de complexidade e de volta depois a gente recebe a contra-referência. Infelizmente isso ainda é um sistema que precisa ser aperfeiçoado, de forma a gente garantir que esses instrumentos sejam realmente instrumentos balizadores aí do processo de fluxo dos pacientes ao longo desse sistema hierárquico, né, que constitui o SUS. Na Lei 8142, depois a gente vai falar melhor um pouco, né, a gente tem a formalização mesmo desse controle social da participação popular, né, que já havia sido uma garantia constitucional, né, mas a Lei 8142 ela reforça a questão das conferências de saúde, dos conselhos de saúde, como os cristalizadores dessa participação social. As conferências de saúde ocorrendo a cada 4 anos, os conselhos de saúde são órgãos colegiados, né, das instâncias municipais, estaduais e federal. Então nós temos Conselho Municipal de Saúde, temos Conselho Estadual de Saúde, Conselho Federal de Saúde, né, em que a gente tem um caráter permanente deliberativo, né? Os conselhos eles são representados, né, por segmentos da sociedade. Então, 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores e prestadores de serviço. Mas isso a gente vai ver mais à frente um pouco mais sobre os conselhos de saúde e a importância dos conselhos de saúde. Bom, com isso, nosso planejamento, né, e organização da saúde também ele é ascendente, né, nessa perspectiva. Ideal é que a gente tenha as conferências municipais de saúde, eleição de delegados para as conferências estaduais e depois eleição de delegados também para a Conferência Nacional de Saúde, que ocorre em Brasília. E a mesma coisa com relação a essa questão dos conselhos, né? Nas secretarias municipais de saúde nós temos vinculados os conselhos municipais de saúde, nas secretarias estaduais os conselhos estaduais e no Ministério da Saúde nós temos o Conselho Nacional, né? O federal, né? No nível federal, o Conselho Nacional de Saúde. Bom, o Sistema Público de Saúde brasileiro, naquele texto do Paim, a gente vai encontrar algumas referências que nós temos um subsetor público, né, que são os serviços diretamente financiados e providos pelo Estado, nos níveis federal, estadual, municipal, incluindo os serviços de saúde militares. Temos o subsetor privado, né, com fins lucrativos ou não, que pode envolver aqui os hospitais filantrópicos, né, os serviços financiados de diversas maneiras, seja com recurso público ou privado, e o subsetor de saúde suplementar com os diferentes planos privados de saúde ou apólices de seguro, além de subsídios fiscais. O subsetor de saúde suplementar, ele é gerido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, de forma a regulamentar legal e administrativamente o mercado de seguros e planos de saúde no nosso país.
Bom, então no desenho organizativo do SUS nós temos, né, níveis de atenção à saúde e níveis de complexidade da assistência. Né? Então nós temos nos níveis de atenção à saúde, nós temos a promoção, a proteção, a assistência, a recuperação, reabilitação, né? E que se relacionam aí dentro do contexto dos nossos pontos de cuidado em saúde e devem compor, né, uma estrutura que atenda à perspectiva da integralidade da saúde, de forma que a pessoa tenha acesso a todos esses níveis, né, de atenção à saúde para ter atendido às suas necessidades de saúde. E os níveis de complexidade da assistência, né, se refere mais assim a nível de ponto de cuidado, onde o cuidado acontece. Né? Então, a atenção básica, as unidades básicas de saúde, a média complexidade, que inclui aí a questão, inclusive, dos exames, né, complementares, especializados, e a alta complexidade, né, nível terciário, aí, a atenção hospitalar. Na média complexidade, nos serviços especializados, a gente inclui aí, né, os centros de atenção aos trabalhadores, né, o centro de referência de saúde do trabalhador, os centros de testagem e aconselhamento de HIV/AIDS, os CREFs, né, que são os centros de fisioterapia, as UPAs, né, e os centros de especialidades odontológicas, esses estão aí na nossa média complexidade. Na atenção básica são serviços básicos, as unidades de saúde, no caso as equipes, né, da estratégia de saúde da família, e na alta complexidade aí o cuidado de alto risco, que envolve hospitais, né, inclusive hospitais universitários. Bom, há algum tempo a gente já não fala mais nessa perspectiva de pirâmide quando a gente fala na organização hierárquica por nível de complexidade tecnológica, né? Então, atenção básica, atenção de média complexidade, atenção de alta complexidade. A gente busca compreender essa organização do sistema através de uma organização poliárquica em redes cooperativas. Então, é como se a gente tivesse vários arcos, né, onde a atenção básica, né, ou a atenção primária à saúde está no centro e em volta dela todos os outros pontos de cuidado da saúde, numa perspectiva de que a gente enxergue que não há ponto de saúde mais importante do que o outro. Existem diferentes resolutividades dos pontos de atenção e cuidado para dar conta das necessidades de atenção à saúde. E esses pontos de atenção e cuidado, eles têm densidades tecnológicas diferentes e, a partir disso, eles têm capacidades de dar respostas também diferentes. Mas compreendendo que a atenção primária e a atenção básica está no meio desse conjunto poliárquico, né, de forma a organizar, funcionando como porta de entrada preferencial do sistema, organizar o acesso das pessoas aos outros níveis de atenção e cuidado no SUS. Bom, voltando aí à nossa linha histórica, né, então com a Constituição Federal de 1988, a gente instituiu o Sistema Único de Saúde. Na perspectiva de que agora a gente não tinha, por exemplo, Ministério da Saúde, secretarias municipais, secretarias estaduais cuidando de ações e o INAMPs cuidando de outras ações. Então era necessário a gente juntar isso tudo. Um sistema único, numa perspectiva de integralidade das ações de atenção e cuidado da saúde. Então as normas operacionais básicas, elas surgem exatamente a partir da necessidade do contexto de como organizar isso. Né? Como é que definir os objetivos estratégicos, as prioridades, as diretrizes, ou seja, os movimentos tático-operacionais para aprofundar e orientar a operacionalização do SUS. Já tínhamos a Lei 8.088/142, publicadas em 1990, que já apontavam caminhos, né? já começavam a fazer um raio-x maior do que seria esse sistema de saúde. E as normas operacionais, enquanto instrumentos jurídicos institucionais, através de portarias, né, publicadas pelo Ministério da Saúde, estabeleciam então as competências de cada esfera de governo para regular as relações, fixando critérios, né, para recebimento de recursos, enfim, normatizando esse caminho inicial do SUS.
A primeira NOB, né, Norma Operacional Básica, foi publicada em 91, né? E teve como característica centralizar a gestão do SUS no nível federal, ou seja, mantinha essa centralidade ainda resguardada no contexto do INAMPS. Ou seja, com a Constituição Federal de 88, o INAMPS não deixou de existir imediatamente, né? A NOB 91 ela ainda aparece sobre a gestão, né, e centralidade desse poder de assistência através do INAMPS. E o pagamento pelos serviços para os municípios era necessário, por exemplo, que os municípios continuassem produzindo serviços de saúde para atender os seus habitantes. Então, mantém-se estabelecidos convênios como forma de transferência dos recursos e é condicionado, esses repasses são condicionados à produção dos serviços. É como se eu produzisse, apresentasse a fatura e o Ministério me pagava o que eu produzia, nos mesmos moldes do que acontecia antes no INAMPS, né? O INAMPS comprava serviços. Nós continuamos dessa forma também comprando serviços no início da década de 90. E a NOB 91 ela normatiza dois sistemas importantes de informação que garantiam, né, esse faturamento do que era produzido. O SH-SUS, né, que registrava a produção hospitalar, e o CIA-SUS, SIA-SUS, onde era registrada a produção ambulatorial do SUS. A NOB 91 também criou que a gente chamaria como se fosse uma moeda, né, a autorização de internações hospitalares, a AIH, para os estados custearem as internações hospitalares. E foram estabelecidos também os critérios de transferência, né, para respeito desses recursos para os estados e municípios. Então, na verdade, a NOB 91 ela adotou a lógica de financiamento e a estrutura operacional do INAMPS como base para a implantação do SUS. O financiamento, então, era centralizado, irregular e sem uma contrapartida específica. A NOB 92, né, na maioria das vezes ela nem referida no histórico, a gente se refere mais a 91, 93, 96, mas a NOB 92 ela também existiu, né, mas ela praticamente repete a versão, né, da NOB 91. E o INAMPS ainda continua, né, mantido aí com toda a sua lógica de financiamento. A NOB 93, né, instituiu as comissões intergetores tripartite e bipartite como espaços formais de pactuação política. O que eram essas comissões, né? Os municípios eles têm gestores da saúde, que são os secretários municipais de saúde, né? Quando a gente precisa resolver alguma coisa dentro do Estado, esses gestores se reúnem junto com o Estado para decidir as coisas locais. Isso é a comissão intergestores bipartite, dois partidos, vamos dizer assim, municípios e estados. Quando a questão já ultrapassa uma questão de financiamento e que precisa de ação do governo federal, nós temos as comissões intergestores tripartite, né? A comissão intergestores tripartite. E aí é a presença do governo federal, do governo estadual, do governo dos municípios. Evidentemente que nós não podemos ter 5.000 municípios, né, e todos os estados participando, seria uma reunião absurda. Aí nós temos representações, né, dos municípios e representações dos estados. Então nós temos os CONASEMs, né, os conselhos Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde Estaduais. Então, o CONASEMs e o CONAS representam os municípios e os estados, junto com o governo federal, na comissão intergestores tripartite. A NOB 93 também inovou num processo de
de operacionalização do SUS, instituindo condições de gestão para os municípios e para os estados. Então, a primeira NOB estabelece condições de gestão, ou seja, gestão incipiente, o município que ainda dependia muito do estado, gestão parcial assumia parte das coisas, e gestão semiplena assumia maior quantidade de coisas, de ações e serviços de saúde. Então, a NOB 93 estabeleceu essas condições de gestão e trouxe um financiamento, né, atrelado a essas condições. Em 93, a gente tem a extinção do INAMPS, né, e a gente mergulha numa grave crise de financiamento. Né? E a NOB 93 ainda nós temos um período de transição com os estados e municípios mantidos como prestadores de serviço. E a gente tem o início da transferência de recursos, né, de forma automática e regular do teto global da assistência dos municípios de acordo com a gestão que eles haviam selecionado, né, para assumir as responsabilidades. Aí que nasce a transferência que a gente chama fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal, ou para os fundos, né? Para os fundos municipais ou para os fundos estaduais de saúde. Então o dinheiro sai direto, sem passar por outros atravessadores, vamos dizer assim, por outras instâncias, né, de regulação. Em 96 nós temos a publicação da norma operacional básica 96, que aprimorou as condições de gestão, né? Então parece a gestão plena da atenção básica e a gestão plena do sistema municipal, né? E o dos estados também, né? Aprimorado como gestão avançada e plena, né, do sistema estadual. E a NOB 96 ela vem consolidar o processo de municipalização da saúde. É para esse caminho que as NOBs apontavam. Era necessário municipalizar, descentralização com foco nos municípios. A NOB 96 também instituiu o piso de atenção básica. Pela primeira vez a gente tem uma mudança na lógica de alocação de recursos para a saúde. Ou seja, nós agora teríamos um piso de atenção básica vinculado aí à questão da população, ou seja, com base populacional. Viria um valor per capita por pessoa para os municípios. Então, grande população, mais quantidade de dinheiro, população menor, menos quantidade de dinheiro. E nós tivemos uma parte fixa, inicialmente aí na ordem de R$10 por pessoa, para organizar as ações de atenção básica à saúde, né? Lembrando que esse valor era anual e multiplicado esse valor, dividir em 12 parcelas que o município recebia. E uma parte variável vinculada aos incentivos, né, que depois foram aparecendo para os municípios se habilitarem, né? Inicialmente a parte de carências nutricionais, assistência farmacêutica, e mais tarde aí no PACS, no PSF, né, Programa de Agentes Comunitários, e o Programa Saúde da Família, que constituem a parte variável. Variável por quê? Porque os municípios que tinham mais unidades de saúde da família recebiam o valor correspondente àquela quantidade. Por isso que ele dependia da adesão do município, da quantidade que ele aderia para poder garantir o recurso do governo federal para poder ajudar na implementação desses programas. A NOB 96 também implementou o que a gente chama programação pactuada integrada, né? Um importante instrumento de gestão para alocação de recursos referentes ao bloco de média e alta complexidade da assistência à saúde. Muito tempo isso foi uma caixa preta, né? E que agora tem sido mais pactuado, né? Mais acompanhado direto pelos secretários, né, pelos gestores da saúde, no sentido de atender realmente às necessidades e às demandas respectivas da saúde dos territórios. No ano de 2000, nós tivemos a discussão que precisávamos ainda, né, já vinha uma discussão anterior, mas em 2000 é publicada na Emenda Constitucional 29, que determinou uma vinculação de receita nos 3 níveis do sistema para a saúde, né? E isso veio acontecendo aos poucos, né? E aí em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, até que em 2004 os recursos destinados à saúde tivessem a correspondência de 12% de toda a arrecadação para a saúde
nos estados e de 15% de tudo que se arrecada nos municípios para a saúde. Né? Então é importante que com a emenda constitucional 29 a gente passou a ter um dinheiro próprio do município a ser empregado na saúde. Em 2001, nós tivemos o início das normas operacionais da assistência à saúde. Era necessário a gente aprimorar mais o nosso sistema de saúde, né? Promover maior equidade na alocação de recursos, né? Estabelecer um processo de ampliação das responsabilidades dos municípios. E com isso a gente começou a entender uma outra lógica, né? Não era necessário que todos tivessem tudo, mas que a gente tivesse organizado por territórios para otimizar os nossos recursos. Então, a perspectiva de organização do SUS com as NOAs é para regionalização, né? Regionalizar os municípios em grupos de municípios para que esses municípios conseguissem resolver melhor os seus problemas de saúde. Né? A gente até cita como problema, como questão, né, para a gente entender melhor, que a gente já até falou isso na aula anterior, mamografia, por exemplo. Nós temos uma população que a gente deveria fazer o exame de mamografia para rastreio, né, avaliação e acompanhamento do câncer de mama. Mas municípios pequenos, né, um mamógrafo ele é muito caro, a estrutura para instalação, a equipamentos, recursos humanos, né, muito caro para a gente ter uma pouca produção que não valeria, né, de dar conta com os recursos aplicados. Então, juntar os municípios para atender um grupo maior de municípios. Aí a gente teria, né, um ponto só, pagar uma luz só, uma água só, né, a blindagem que a gente teria que fazer na sala atenderia, né, muito mais gente, e a gente teria o que a gente chama de economia de escala e escopo. Né? Ou seja, uma economia na perspectiva da otimização dos nossos recursos e um atendimento maior da população com relação a essas necessidades de saúde. Então, a NOAS 1/2001 aprimorou ainda mais as condições de gestão, estabelecendo 2 condições de participação do município na gestão do SUS. Gestão plena da atenção básica ampliada, né? O GEPABA, e a gestão plena do sistema municipal, pela qual o município receberia o total de recursos federais programados para o custeio da assistência no seu território. A NOAS, então, 1/2001, como a gente, né, referiu, adotou a regionalização como estratégia fundamental para o aprimoramento do processo de descentralização, e aí nós temos alguns instrumentos importantes, né? A PPI, que já estava criada desde a 996, né, o Plano Diretor de Investimentos e o Plano Diretor de Regionalização, que seria como é que se dividiria o território estadual em regiões e micro-regiões de saúde, né, definidas segundo critérios sanitários, epidemiológicos, geográficos, sociais e de oferta de serviços de acessibilidade. A NOAS 91 também criou a APAC, né, Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade, que é um instrumento para que a gente consiga, né, agendar esses exames. Então, alguns conceitos chaves apresentados nesse contexto, né, nós tínhamos a região de saúde, módulo assistencial e módulo polo, e município polo, desculpa. Né? O município polo, aquele que dentro da região apresentava o maior nível de referência para outros municípios. Aqui na nossa região sul, por exemplo, Cachoeiro, Alegre, Guaçuí. Né? O módulo assistencial, espaço territorial que dispõe de alta resolutividade no primeiro nível da assistência, também os municípios que tinham maior capacidade de dar respostas. E a região de saúde como toda a base territorial. E aí aqui nós temos, né, os desenhos, né? Temos Castelo, Alegre, Cachoeiro, Guaçuí, como municípios aí que detinham a possibilidade, né, de melhores respostas e que seriam municípios para onde seriam encaminhadas essas demandas de mais complexidade para serem atendidas. A NOAS 1/2002, a segunda NOAS, revisou e aperfeiçoou, né, a NOAS 01/2001, fortalecendo a gestão dos estados sobre referências municipais, manteve essa regionalização cooperativa, né,
e garantindo aí a hierarquização da assistência nessa concepção ainda de pirâmide, né? Nessa de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Bom, precisávamos aperfeiçoar ainda mais o nosso sistema, e em 2006 começou a ser publicado um conjunto de portarias estruturantes, né, apontando a necessidade de estabelecer um conjunto de reformas institucionais para a gente buscar uma política de resolução dos desafios e dificuldades do sistema de saúde. Nessa perspectiva surge o colegiado de gestão regional, que seria aquele espaço de pactuação, ou seja, os gestores se reuniriam nesse colegiado de gestão regional. Hoje a denominação é de CIR, né? Então, Comissão Intergestores Regional. Depois a gente vai ver isso num desenho melhor, que a gente possa explicar isso de forma mais adequada. O Pacto pela Saúde, então, ele tinha essa perspectiva, né, uma tentativa de superar a fragmentação das políticas e programas de saúde, né, reconhecendo a autonomia dos entes federados. Com isso foram instituídos mecanismos de planejamento regional, né, com base nas necessidades de saúde da população, fortalecendo os espaços, né, e os mecanismos de controle social e valorizando essa macrofunção da cooperação técnica entre os gestores. O Pacto pela Saúde ele teve 3 dimensões, né, o Pacto em Defesa do SUS, em que o objetivo era resgatar o movimento pela reforma sanitária, numa ação de repolitização do SUS, né, buscando consolidar e estabelecer as responsabilidades sanitárias e garantir esse funcionamento adequado e estável para o SUS. O Pacto pela Vida, que sintetizava os compromissos sanitários dos gestores para com a população. Então, com isso, a gente teve uma unificação de vários pactos com indicadores e apontando um conjunto de indicadores que deveriam ser cumpridos pelos municípios. E o Pacto de Gestão, que trouxe a possibilidade de atribuir responsabilidades específicas dos gestores, né, pelos seus territórios. Importante a gente compreender, né, que essa perspectiva da regionalização traz a necessidade de um conceito de redes, né? Ou seja, é necessário que dentro das nossas regiões de saúde a gente tenha uma atuação contínua, cooperativa, interdependente, coordenada pela atenção primária, para que a gente possa ter uma atenção no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, na qualidade certa, uma missão única, né? Com objetivos comuns. E aí depois vocês vão verificar nos slides, né, como é que se define essa estrutura institucional e decisória do SUS. Nós temos um nível municipal, onde estão as secretarias municipais, temos um nível estadual, onde estão as secretarias estaduais, e um nível nacional, onde está o Ministério da Saúde. Então, os gestores desses níveis são o secretário municipal no município, o secretário estadual no estado e o ministro da Saúde no nível federal. Bom, é preciso que esses gestores conversem, pactuem para as coisas funcionarem. Então, como acontece isso? Os secretários municipais se reúnem mensalmente numa comissão intergestores regional. O estado do Espírito Santo ele é dividido em 4 regiões de saúde, né? Nós temos, então, aqui a nossa região sul, que ela é composta por 26 municípios, e temos mais 3 outras regiões que subdividem os municípios capixabas. Quando a gente for trabalhar melhor aí o decreto 7508 e as redes de atenção, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa estruturação. Então, vamos pegar a nossa região de saúde, nós temos então uma comissão intergestores regional, que se reúne todo mês com a presença de todos os secretários dos 26 municípios. O que é possível decidir aqui dentro da nossa região é discutido nessa comissão intergestores regional. Quando a gente precisa
da presença do Estado, nós precisamos de um recurso estadual, precisamos implementar alguma coisa que necessita a presença do Estado, a gente já leva essa demanda para a Comissão Intergestores Bipartite. Né? A Comissão Intergestores Bipartite ela é formada por representações dos secretários municipais, né, da nossa região, junto com o Estado, as áreas técnicas do Estado. Então lá discute-se e pactua o que é possível para resolver dentro do Estado. Quando a gente demanda alguma questão que há necessidade de participação do governo federal, a gente vai ter então vai ter que levar essa demanda para a Comissão Intergestores Tripartite. E quem vai estar lá? Né? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, representando o Estado, então são os representantes do CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, do CONASEMES, né, os representantes dos municípios. Tá? O COSEMES são os representantes das secretarias municipais de saúde que vão estar na bipartite. Né? Então, nós temos representações dos secretários dos municípios na comissão bipartite. Por que isso? Não dá para a gente fazer uma reunião com 50, 100, 200 pessoas. Então, é necessário que a gente discuta no nosso foro próprio, que é a nossa Comissão Intergestores Regional, decida o que a gente quer fazer, o que é importante para a região, como é que a gente vai ampliar ou melhorar algum serviço, e os nossos representantes que estão no COSEMES, né, eles vão, a diretoria do COSEMES é que vão participar lá da comissão bipartite, discutir com o Estado aquilo que são as nossas demandas enquanto território, enquanto região de saúde. E o que sair daqui vai para a comissão, dali vai para a comissão tripartite, caso necessário, né? E vão estar nos representando lá os representantes dos estados e dos municípios junto com o governo federal. Bom, lembrando então que mais para frente nós vamos discutir isso, mas depois da emenda constitucional 29, que determinou o valor mínimo aplicado em saúde, então nós temos os estados 12% e os municípios 15%. E o governo federal, o valor aplicado anteriormente, corrigido com a variação nominal do PIB. Mais para frente a gente vai ter uma modificação disso que a gente vai discutir no processo de financiamento, mas nesse momento o que tinha era isso, não dava para o governo federal aplicar menos em saúde do que foi no ano anterior. Né? Então, era fundamental que aplicasse o valor mínimo que aplicou no ano anterior, mais a variação do PIB. Né? Lembrando que, durante alguns anos, o PIB esteve negativo. Né? Então, não poderia aplicar menos, então, com o PIB negativo, não se levaria em conta a variação nominal do PIB. Seria pelo menos o valor aplicado no ano anterior. Isso governo federal. Estados 12% da receita de sua competência e municípios 15% da receita de sua competência. Só para a gente já começando a entender um pouquinho aí da estruturação do nosso SUS, as coisas não acontecem do jeito que o secretário chegou lá, assumiu a secretaria, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Né? A gente vai compreender que o planejamento de tudo que é feito com dinheiro público tem que ser bem organizado e atender às normas, né, do orçamento. E é importante compreender que também nas ações de saúde tudo tem que estar planejado, porque eu não posso prever que eu vou construir um hospital, 500 unidades, isso, aquilo, porque eu tenho que me basear no meu recurso que eu tenho disponível. E tenho também que apresentar para apreciação esse meu planejamento para o Conselho de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde. Por isso aí já é um papel importante do Conselho, é o Conselho que aprova o plano do que vai ser feito, né, no município. E nesse planejamento nós temos o plano municipal, quando se refere ao município, né, Plano Municipal de Saúde, que apresenta as intenções e os resultados a serem buscados, né, de acordo com as necessidades e peculiaridades próprias de cada esfera da gestão, né, municipal. Então é importante isso, né? Nada na saúde é feito por acaso ou de supetão. Tudo tem que estar planejado, tem que estar organizado de acordo com os recursos que a gente dispõe. O plano de saúde é feito para cada 4 anos. Né?
Mas também não é um plano de gaveta, ele pode ser aperfeiçoado, pode ser modificado, desde que a gente tenha um acompanhamento aí do Conselho Municipal de Saúde dentro desse contexto. Como o plano é para 4 anos, para cada ano eu tenho que ter um planejamento, então eu tenho uma programação anual de saúde para cada ano, né, respectivo desse plano de saúde. Exatamente porque o poder público, né, os municípios, os estados, eles trabalham com ano exercício. O meu orçamento é para esse ano. Então eu tenho que ter uma programação anual de saúde que me diga o que eu vou fazer e quanto que eu vou gastar dentro do contexto, né, daquele ano. Evidentemente não vou gastar tudo no primeiro ano, porque senão vai faltar dinheiro para o próximo. Até porque também o recurso orçamentário ele vai caindo na conta, né? Eu não tenho todo o recurso de uma vez só para gastar 4 anos. E eu tenho que prestar contas, então todo final de ano eu tenho que, as minhas áreas técnicas, fazer uma prestação de conta para apresentar até março do ano seguinte para o Ministério da Saúde, que é o meu relatório anual de gestão. Então, além disso, eu também tenho que prestar contas para a comunidade. Então, a cada 3 meses, né, eu vou, a cada 3 vezes ao ano, né, a cada 4 meses, né, quadrimestral, foi inicialmente trimestral, depois passou a quadrimestral, eu tenho que ir para a Câmara Municipal fazer uma apresentação de contas, né, uma prestação de contas para a comunidade. Então, nos meses de fevereiro, de maio e de setembro, eu vou fazendo a prestação de contas. De maio eu apresento janeiro, fevereiro, março, abril, faço a prestação em maio. Maio, junho, julho, agosto, faço a prestação em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, aí eu tenho até fevereiro para fazer a prestação de contas do quadrimestre, né, último do ano anterior. Bom, esse é só para a gente começar a ter uma noção de como é que evoluiu essa parte inicial de estruturação para funcionamento do SUS, né, e como é que a gente foi levando essas modificações para poder ir aplicando e construindo esse nosso sistema complexo, né, de saúde. Nós vamos ter uma outra aula ainda de legislação que a gente complementa quando a gente for falar de financiamento. A gente vai resgatar algumas coisas dessas normas que a gente comentou, mas vamos falar então a partir da década de 2000, né, como é que isso aconteceu e como é que está acontecendo até os nossos dias, para a gente poder compreender melhor como é que o nosso sistema funciona e como é que a gente, como profissional de saúde, está inserido nesse contexto, né, de operação do sistema. Ok? Obrigado. Então, até o nosso próximo encontro.